Oi, meus amores, tudo bom com você? A Pro tá morrendo de saudade, viu, Sextuano? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre as civilizações do Oriente Médio, tá bom? Hoje a gente vai começar com a Mesopotâmia e a gente vai ver a importância dela culturalmente e tudo mais. A primeira coisa que a gente precisa saber é onde ela fica localizada, tá bom? Ela fica entre os rios Tigres e Eufrates. Bem facinho de decorar isso daí, tá bom? Ela, por ser uma península, ela é muito fácil de ser atacada. Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula que tem vários povos que atacam essa região. E por isso a gente não fala civilização mesopotâmica, mas civilizações mesopotâmicas, porque passou muito mais que uma civilização lá, tá bom? A primeira que a gente vai ver, ela foi datada em 4000 a.C. E hoje é o registro mais antigo de civilização que a gente conhece da humanidade, tá bom? Esse pessoal era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? E as cidades deles eram em homenagem aos seus deuses, tá bom? As quatro principais cidades eram Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Essas eram as quatro cidades principais deles. Ur hoje é no Iraque, né? Além disso, meus queridos, eles eram cidades independentes. Eram cidades que não dependiam de um poder único, ou seja, eles trabalhavam com um poder local. Então, elas eram independentes. Isso nós chamamos de cidades-estados, dependente economicamente e politicamente, apesar de terem a mesma cultura, tá bom? Quem comandava essas cidades eram chamados os reis sacerdotes, também conhecidos como os patesi. Os pateses eram um pessoal bem influente no local, ele que comandava tudo, tá bom? Dentro daquela cidade, mas ele não tinha influência em outras cidades, certo? Os tributos eram cobrados de agricultores, né? Porque a principal atividade econômica era a agricultura. Nesse período, pessoal, esse local existiam as épocas de enchentes, inundações, e tinham as épocas da colheita. Quando inundava, na superfície da terra onde inundava, fazia o humus. E é graças a esse humus que era possível fazer agricultura naquele local. Então, nessas épocas em que o local estava inundado, esses servos iriam trabalhar para o Patese, fazer obras públicas, tá bom? E quando tivesse no período de colheita, eles pagavam com produtos agrícolas, certo? Aí, pessoal, mais para frente, no ano de 2400 a.C., veio uns carinhas, os acadianos. Eles dominaram os sumérios e conquistaram aquela região. Eles chamavam acadianos porque eles habitavam antes num local chamado Acabe, tá? Em 2100 a.C., esse pessoal começou a ter muito conflito interno, bastante conflito interno. Isso fez com que eles enfraquecessem e perdessem um pouco do controle das suas regiões, fazendo com que eles se tornassem um alvo fácil para outras civilizações virem e subjugá-los, tá? E aí foi o que aconteceu. No século XVIII, um carinha chamado Hammurabi veio e conquistou aquela região. Esse cara, ele era um amorita e ele deu início ao primeiro Império Bizantino, tá bom? Aí, bem mais pra frente, veio uns carinhas chamados assírios, tá? E aí começou o Império Assírio. Foi em 1300 a.C. E o Hammurabi, ele morreu em 1750 a.C., tá bom? E aí fez com que eles enfraquecessem, tá? A primeira crise do reino babilônico. Eles ficando crises frágeis, né? Houve novas invasões e aí os assírios conseguiram dominar esses caras. Eles eram extremamente sangrentos, tá bom? E eles tinham uma cultura de derrotar o inimigo muito forte. Eles ficavam
a capital deles ficava em Assur, depois passou para Nínive, onde foi construída uma biblioteca, tá? Não dos livros como a gente imagina hoje, mas eram as escrituras deles feitas em argila. Eles trabalhavam muito, muito com argila. Por isso, grande parte do conhecimento daquela época se foi perdido, porque a argila não é um material muito duradouro conforme o tempo, tá bom? Então, as cidades deles eram sempre em homenagem a deuses, tá bom? Os sacerdotes eram quem governavam essa região aí, tá bom? E eles controlavam a elite dos guerreiros desse pessoal. E eles eram extremamente sangrentos, como eu falei para vocês. Eles invadiram o Egito e conquistou a maior parte do Oriente Médio, certo? Com a morte de um rei muito famoso entre eles, esse governo ele foi perdendo a sua força, tá bom? E aí a cidade de Nínive acabou sendo destruída pelos caldeus. E aí, meus queridos, foi o fim, tá bom? E aí, com isso, os caldeus tomaram aquela região e assim fundaram o segundo império babilônico. No segundo império babilônico, o que aconteceu, meus queridos? Um carinha chamado Nabucodonosor, que era o rei governante desse período, teve um breve reino, mas ele foi extremamente famoso por conta das suas grandes obras públicas. Então, lembra que a gente falou, enquanto não estava na época de colheita, eles estavam trabalhando para o rei e também eles escravizaram os hebreus. Inclusive, lá na Bíblia tem uma citação disso também. Eles escravizavam os hebreus e com isso ele fez grandes construções, como o Jardim Vertical, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje nós temos 7 maravilhas do mundo atual e 7 maravilhas do mundo antigo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem no caderno de vocês, além das lições e exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem também uma pesquisa. Quais eram as 7 maravilhas do mundo antigo e quais são as 7 maravilhas do mundo contemporâneo, tá bom? Beleza. Com isso, meus queridos, ele fez imensas obras públicas, coisas que hoje em dia nós não conseguiríamos fazer, porque a mão de obra escrava foi essencial para a construção da maioria das coisas de lá, tá bom? Como eu falei para vocês, muito material que era usado era de argila, então várias coisas se perderam. Por exemplo, o Jardim Vertical, a gente nunca encontrou nenhum vestígio desse local e nem como ele realmente de fato era. Apenas o que a gente tem são algumas descrições, tá bom? Aí, após a morte do Nabucodonosor, veio um carinha, o Ciro I, que invadiu o Império em 539 antes de Cristo, tá bom? O Ciro, ele era persa, certo? A religião na Mesopotâmia. A religião, como eu falei para vocês, ela era principalmente fundamentada na questão da religião dos sumérios. Então, eles eram politeístas, as suas cidades sempre se dedicavam a um deus, certo? E eles acreditavam que os deuses criaram nós, né? Para que nós servíssemos eles. Então, nós precisávamos servir aos deuses, certo? Porque senão a gente perderia nosso propósito e aí os deuses não teriam mais por que manter a gente daqui. Outra curiosidade é que eles não acreditavam em vida após a morte. Então, eles não tinham grandes construções como o Egito, né, que tinha as pirâmides e fazia seus mausoléus lá. Eles não faziam grandes construções, eles só enterravam as pessoas para que os mortos não voltassem à vida, tá bom? Aí eu vou deixar aqui na agenda as páginas que vocês precisam fazer dos exercícios. Não esqueçam de fazer a pesquisa no caderno sobre as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo contemporâneo. Não precisa citar, escrever a história deles. É só colocar a lista, tá bom? As 7 do mundo antigo e as 7 do mundo atual.
tá bom? Um beijo, a Pro tá morrendo de saudade de vocês.